Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um material bem interessante, um artigo acadêmico do Adam Telles de Moraes. E ele traz uma visão, assim, provocadora sobre o poder no Brasil. O conceito principal é o tal do estamento burocrático brasileiro. Isso. Basicamente, ele descreve uma aliança, né, entre os banqueiros da Faria Lima, o pessoal do agronegócio, o grande agronegócio, e a classe política lá em Brasília. Exato. E o ponto que chama mais atenção, talvez o mais polêmico, é que o autor sugere que essa estrutura toda estaria funcionando de um jeito parecido com o que ele denomina fascismo 2.0. Ou um Estado fascista tecnocrático consumerista. São termos fortes, né? Bem densos. Sem dúvida. Então, para a gente tentar desmembrar isso, entender a lógica que o autor apresenta no texto, A gente vai investigar como ele conecta essa suposta aliança com a economia, com mecanismos de poder que talvez não sejam tão óbvios no dia a dia, sabe? E até com uma ideia curiosa de cidadania consumirista. É um quebra-cabeça mesmo. exatamente. Então vamos lá. Por onde a gente começa? Como é que o artigo define esse estamento burocrático brasileiro? De onde vem isso? Caiu do céu? Não, de jeito nenhum. O texto vai buscar raízes históricas, assim, bem lá atrás. Ele traça uma linha desde o caudilismo, o coronelismo. Ah, lá da República Velha, antes até. Isso, pré-republicano e Primeira República. O autor descreve essas figuras, né? Os caudilhos, os coronéis, como aqueles chefões locais. Mandavam por carisma, pela troca de favores, o clientelismo famoso e até pela força bruta mesmo. Eles meio que ocupavam um espaço que o governo central não alcançava, sabe? Um estado fraco, distante. O artigo até faz uma ponte com um conceito mais amplo, o warlordismo. Warlordismo. Tipo senhores da guerra locais. Exato, onde o poder de verdade está na mão desses líderes locais, muitas vezes armados. E aí o texto avança para a República Oligárquica, ali entre 1894 e 1930. Café com leite, política dos governadores. Justamente, o autor vê isso como a oficialização desse sistema. Uma elite agrária usando a máquina do Estado para benefício próprio. O clientelismo e a troca de favores viraram a regra do jogo institucionalizada. Entendi a base histórica. Mas a ponte para o hoje. Como ele argumenta que isso virou o que ele descreve agora. Porque assim, a gente não tem mais o coronel com jagunço na porta da fazenda, né? Não nesse formato clássico, claro. E aí que está o ponto central do artigo, eu acho. Ele diz que o tal estamento burocrático brasileiro de hoje é uma versão mais sofisticada, modernizada daquela estrutura antiga. Como assim, sofisticada? O autor sugere o seguinte: aquele caudilho ruralista, o dono de terras de antigamente, seria o precursor do grande nome do agronegócio atual. Que hoje não manda mais no jagunço, mas influencia através da bancada ruralista, no Congresso, por exemplo. Faz sentido. E o coronel, que controlava o voto, o favorzinho local, na visão do artigo, ele foi substituído funcionalmente pelo banqueiro da Faria Lima, que hoje controla algo talvez até mais poderoso, o fluxo de dinheiro, o capital, as decisões econômicas. Entendi. E os políticos em Brasília nessa história toda? Bom, segundo o artigo, eles seriam os mediadores, os que garantem que as regras do jogo, leis, políticas, até decisões judiciais, continuem favorecendo esses outros dois pilares. O poder hoje, para o autor, não usa mais a força bruta tão na cara. Ele opera por vias econômicas, jurídicas, bem mais sutis, mas, segundo ele, igualmente eficazes. Essa ideia de sofisticação é interessante. Então vamos detalhar um pouco mais essa tríade que o artigo monta. Faria Lima, agronegócio, Brasília. Qual o papel de cada um hoje, segundo essa análise? Ok, vamos lá. De acordo com o material, os banqueiros que ele simboliza ali na Faria Lima teriam grande influência na política econômica, principalmente fiscal e monetária. Tipo impostos e juros. Exato. O texto diz que eles defendem a tal austeridade fiscal,
Que na prática, segundo o autor, significa segurar os gastos do governo com serviços sociais, com investimento público, e essa contenção de gastos acaba justificando manter os juros altos. Aham, Selic nas alturas. Pois é, juro alto beneficia quem vive de renda, o rentismo. O artigo até usa uma imagem forte e fala quase numa síndrome de Estocolmo, como se a economia do país ficasse refém dos interesses do mercado financeiro. Nossa, síndrome de Estocolmo é pesado. E o agronegócio? Qual o papel dele nessa engrenagem, segundo o texto? O agronegócio, os grandes proprietários, né? O artigo os coloca como a base que sustenta a imagem do Brasil como fazenda do mundo. São eles que trazem o grosso dos dólares para cá, exportando commodities. Soja, carne, minério. Isso. E a bancada ruralista no Congresso é descrita como superpoderosa, trabalhando para aprovar leis que facilitem a concentração de terra, a produção em larga escala. O artigo critica que muitas vezes isso passa por cima de questões ambientais ou direitos de povos indígenas, quilombolas. Entendi. E para fechar o tripé, Brasília, os políticos. O que eles fazem nesse cenário? Brasília, a classe política, é vista no texto como a cola, o elo que junta tudo institucionalmente. A função deles na leitura do autor seria meio que traduzir os interesses da Faria Lima e do agro, em leis, em políticas, até interpretações da justiça que mantenham o sistema rodando do jeito que está. O artigo sugere que o próprio jogo político é desenhado para isso. Para se manter no poder, o político precisaria se alinhar com esses interesses dominantes. O foco não seria um projeto para o país inteiro, mas garantir essa interdependência que ele descreve. Que interdependência? O agro traz dólar, a Faria Lima faz esse dólar render como capital e Brasília dá a garantia legal para a coisa toda continuar girando. É essa a lógica que o autor apresenta. Tá ficando mais claro como ele monta o argumento. E parece que a economia é mesmo a chave de tudo isso, né? Um ponto que ele bate muito é nos juros altos e no tal carry trade. Você pode explicar um pouco melhor o que o texto diz sobre isso? Sim, a dinâmica econômica é central. O texto ressalta que a nossa política monetária, com juros historicamente altos, ele até dá o exemplo da Selic chegando a 15% recentemente, cria um paraíso para o carry trade. Carry trade? Como é isso mesmo? É aquela operação, né? O investidor pega dinheiro emprestado num lugar onde o juro é baixinho, tipo nos Estados Unidos, Japão, dólar e iene, e aplica esse dinheiro aqui no Brasil em títulos da nossa dívida que pagam juros bem mais altos. E o lucro é a diferença? Basicamente, sim. A diferença gorda entre as taxas de juros e ainda pode ganhar com o câmbio, se der sorte. Para o pessoal da Faria Lima, que o artigo cita, isso é ótimo, muito lucrativo. Mas para o resto da economia? Aí é que está o problema apontado no texto. Essa mesma política de juro alto acaba sendo ruim para quem produz aqui dentro. O crédito fica caríssimo. Isso desanima o investimento produtivo, sabe? A pequena e média empresa pensa 2 vezes antes de pegar empréstimo para expandir, para contratar. Entendi, freia a economia real. Exato. Freia o crescimento, enfraquece o mercado interno e o artigo diz que até contribui para a fuga de cérebros. Gente qualificada que vai buscar oportunidade fora. Ele até menciona a ironia de brasileiros que moram fora e mandam dólar para cá para aplicar na renda fixa. Acabam entrando na mesma lógica. Nossa, que ciclo! Ou seja, o artigo sugere que é um modelo que concentra a riqueza e talvez dificulte o desenvolvimento mais amplo, a industrialização. E tem outro ponto econômico que ele levanta que me pareceu curioso. A tal falência seletiva dos campeões nacionais. O que é isso? Pois é, esse ponto é interessante. O autor compara com a ideia do Schumpeter, da destruição criativa, né? Aquela ideia de que empresas velhas ou ruins precisam quebrar para dar espaço para o novo, para a inovação. Sim, a lógica do mercado. Só que o artigo argumenta que aqui no Brasil, na prática, essa lógica não estaria valendo para todo mundo. Ele diz que as regras de falência de recuperação judicial, elas meio que não se aplicam mais do mesmo jeito para os gigantes, para os monopólios, para os tais campeões nacionais. Ele cita exemplos.
celulose, frigoríficos, siderurgia, telefonia. E ele dá algum caso específico? Sim, ele usa o caso da Oi como emblemático. Uma dívida enorme de 65 bilhões na época, segundo o texto. A empresa entrou em recuperação judicial, passou por reestruturações super complexas, transformou dívida em ação, mas não quebrou no sentido de desaparecer. A compra da Sadia pela Perdigão, que virou a BRF, também é citada nesse contexto. A ideia é que, em vez de deixar um peixe grande desses afundar, o sistema encontra um jeito, uma fusão, uma aquisição, um resgate disfarçado. Quer dizer, então, que para o autor, a regra do jogo não é igual para todo mundo. Os grandes têm uma rede de segurança que os pequenos não têm. É exatamente essa leitura dele. Ele chama isso de sistema de privilégios, que distorce a competição, subverte a lógica de mercado, e isso, para ele, mostra o lado tecnocrático do modelo. As regras são maleáveis, são ajustadas para salvar um grupo seleto. E o risco de quebrar fica só para os pequenos e médios. Basicamente, para os que não têm o mesmo acesso, o mesmo peso político para negociar uma saída, um plano B, essa é a crítica forte que o artigo faz. Entendido. Agora, vamos entrar na parte que talvez seja mais espinhosa, né, mais controversa do artigo. Essa metáfora do fascismo 2.0 para descrever o sistema de poder no Brasil hoje. O que ele quer dizer com isso, afinal? Ele está comparando o Brasil atual com a Itália fascista, com Mussolini? Olha, aqui é super importante a gente entender bem a proposta do autor para não simplificar demais ou distorcer. Não, ele não está falando do fascismo histórico, com uniforme, partido único, essas coisas. Certo. O conceito de fascismo 2.0, do jeito que ele descreve baseado em outras fontes, seria algo diferente. Seria uma forma de poder que, mesmo sem aquela ideologia clássica, usaria ferramentas modernas, tecnologia, controle social sutil, a própria economia de um jeito difuso, mas muito presente. Para quê? Para manter uma estrutura de poder bem centralizada e difícil de desafiar. E como isso se aplicaria ao Brasil, segundo ele? O artigo argumenta que o modelo brasileiro teria uma convergência funcional com essa ideia. Ou seja, não seria igual, mas funcionaria de forma parecida em alguns aspectos-chave, adaptando os mecanismos de controle, a persuasão, o soft power, e a coerção, hard power. Ok, vamos por partes então. Como esse soft power, o poder de convencimento, de persuasão, funcionaria nesse cenário descrito? O texto diz que o soft power aparece quando se usa as instituições democráticas, partidos, eleições, mais como uma fachada, sabe? Para dar um verniz de legitimidade a um poder que, na verdade, estaria concentrado em outro lugar, naquele estamento que ele descreve. Ele mencionou o uso intenso de redes sociais, propaganda direcionada por algoritmos, o controle da narrativa na mídia, tudo para moldar o que as pessoas pensam. Ele até cita o constitucionalismo Whig britânico, que defendia o poder do parlamento, para dizer que aqui essa ideia de democracia representativa seria só uma aparência. E as eleições? Na visão do autor, as regras eleitorais seriam protecionistas, feitas para dificultar a renovação e ajudar a manter no poder as mesmas famílias, os mesmos grupos alinhados ao sistema. Ele faz até uma analogia funcional, de novo, não é igual, mas o resultado seria parecido com a tal democracia popular em processo integral da China, onde tem uma cara de processo democrático, mas o poder real continua controladíssimo pelo centro. Quer dizer, a democracia seria um show. Para o autor, nesse modelo que ele descreve, sim, seria um véu de ignorância, um teatro para justificar a continuidade do poder de fato e talvez manter a população distraída, focada no consumo. É uma visão bem crítica, né? Bem cética mesmo em relação à democracia representativa aqui. E o outro lado, o hard power, a força, a coerção. O artigo diz que ela é velada. Como assim? Escondida. Aqui também ele tenta reinterpretar a visão clássica. O fascismo histórico, como o Gentili descrevia, era ligado diretamente a armas e violência explícitas. Já nesse fascismo 2.0 brasileiro do artigo, a força não viria mais de um golpe militar clássico com tanque na rua. Certo.
Ela agiria de forma mais disfarçada, mais institucionalizada. Ele dá exemplos. A militarização das polícias estaduais, uso de equipamento, tática, treinamento militar, não para a guerra externa, mas para o controle interno, para reprimir protesto, para manter a ordem na periferia. Entendi. Outro ponto que ele menciona é o desarmamento da população civil, que, na visão dele, serve para garantir que só o Estado tem o monopólio da força armada. Mas ele fala de algo ainda mais sutil, né? Sobre servidores públicos. Exato. Talvez esse seja o ponto mais instigante sobre o hard power velado. A suposta cooptação de algumas categorias de servidores. O texto sugere que a lealdade de órgãos-chave, como a Polícia Federal, por exemplo, seria garantida com salários muito altos, descritos como certos e bem acima da média nacional. E qual seria a consequência disso? A consequência, segundo o autor, é que esses servidores acabariam cumprindo ordens, decisões, mesmo as mais controversas. Ele cita como exemplo as que vêm dos inquéritos regimentais do STF, mesmo que eles percebam que tem algo estranho, algum possível abuso ali. Mas por quê? Eles se apoiariam numa legalidade administrativa restrita. Aquela ideia, estou só cumprindo ordens, estou aplicando a interpretação da lei que veio de cima, mesmo que seja uma interpretação meio forçada, discricionária, que venha do judiciário. E aí essa classe de servidores bem pagos se tornaria um pilar do sistema, aplicando hard power não com violência aberta, mas de forma cirúrgica, institucionalizada. Nossa, essa ideia da cooptação pela legalidade restrita é bem complexa. Quer dizer, o artigo sugere que o servidor pode até sacar o problema, mas o sistema o incentiva a cumprir do mesmo jeito. Uma análise forte do funcionalismo público. E isso já emenda direto no papel da STF, né? O Supremo Tribunal Federal. O artigo parece colocar ele numa posição super central nesse hard power. É, exatamente. A tese do artigo é essa. O STF, nesse cenário, funcionaria como um braço essencial desse hard power. Ele seria o garantidor institucional final do status quo, daquela estrutura do estamento burocrático. E como ele faria isso? Principalmente através do que o texto chama de judicialização da política e de um ativismo protetor. Judicialização da política a gente ouve bastante. Mas o que seria esse ativismo protetor que o autor fala? O argumento dele é que o Judiciário e o STF, em especial por dar a última palavra sobre a Constituição, teria construído, ao longo do tempo, um conjunto de decisões, de interpretações, o que a gente chama de jurisprudência, que ele classifica como protecionista e predominantemente ideológica. Protecionista de quê? Ou de quem? Dos interesses de certos grupos ou do próprio sistema, segundo o autor. Esse ativismo permitiria ao STF meter o bedelho em assuntos que, em tese, seriam do Congresso ou do presidente, moldando políticas públicas importantes através das sentenças. Entendi. Ele estaria legislando ou governando, por tabela. Exato. O autor vê isso como uma quebra da separação dos poderes, e que isso daria ao sistema uma espécie de botão de pânico. Um poder de veto para corrigir acidentes de percurso das eleições. Tipo se elegerem alguém que ameace os interesses dominantes. E a justiça virá um jogador político. Nessa visão crítica do artigo, sim. Usando a legalidade, a Constituição, como uma capa para tomar decisões que, no fundo, seriam políticas ideológicas. Entendi a lógica do argumento. Mas ele fica só na teoria ou ele dá exemplos concretos para mostrar essa suposta atuação do STF? Ele tenta dar exemplos, sim. Analisa alguns casos que ele acha que sustentam a tese. Um deles é o famoso inquérito das fake news, o 4781. Ah, esse deu o que falar. Muito. O artigo destaca os pontos que os críticos levantaram. O fato de ter sido aberto pelo próprio STF de ofício, o sigilo, investigar fake news e ameaças contra a corte usando o regimento interno do tribunal e não Código Penal. Menciona as diligências, buscas, bloqueios. E qual leitura que o artigo faz disso? A leitura, baseada nos críticos que ele cita, é que seria um exemplo do judiciário agindo como investigador, acusador e juiz ao mesmo tempo em causa própria, usando a desculpa de defender as instituições,
mas que na prática poderia servir para calar críticos. Entendi. E ele cita mais algum caso? Sim, ele analisa também a jurisprudência sobre inelegibilidade, focando no caso que tornou o ex-presidente Bolsonaro inelegível. O artigo argumenta que a decisão do TSS se baseou numa interpretação que ele considera inovadora, ampliada da lei de inelegibilidade. Como assim ampliada? Porque passou a considerar propagar desinformação ou atacar o processo eleitoral como formas de uso indevido dos meios de comunicação ou abuso de poder político. O texto diz que isso foi uma mudança de postura do TSE. A decisão específica, baseada naquele evento no Palácio da Alvorada, considerou o uso da estrutura da presidência. E qual a interpretação do autor sobre o impacto disso? Ele vê isso como a criação de um precedente forte, que poderia ser usado no futuro para tirar do jogo outras figuras políticas vistas como ameaça ao establishment, principalmente aquelas que usam muito as redes sociais, canais que a mídia tradicional não controla tanto. Então, resumindo a visão do artigo sobre esses casos, o judiciário estaria agindo politicamente para manter o sistema como está, usando a lei de forma estratégica. É exatamente essa leitura que o artigo faz. Ele coloca esse ativismo judicial com uma ferramenta mais sofisticada, talvez a mais eficaz, do hard power, dentro desse modelo de fascismo brasileiro que ele descreve. Seria o último recurso do sistema, acionado quando o soft power, a política, as eleições, falham em conter alguma força vista como desestabilizadora. É muita informação, né? Vamos tentar amarrar as pontas. Recapitulando a tese central do artigo que a gente está discutindo aqui. Tem um estamento burocrático brasileiro. Faria Lima, Agro, Brasília, com raízes lá no coronelismo. Isso. Ele operaria um modelo econômico rentista, juro alto, carry trade e protegeria seus campeões nacionais. Para se manter, usaria soft power, a fachada democrática, e um hard power escondido com polícia militarizada e principalmente o ativismo do STF. Certo. O autor ainda liga isso a uma ideia de gerontocracia de poder, uma elite mais velha, rentista, focada no status quo, citando até um teórico, Jian Chequin. E a síntese final dele é que isso tudo forma um modelo estatal fascista tecnocrático consumerista, o tal EFTC, que funcionaria de forma parecida com o fascismo 2.0. Acertei a linha geral? Perfeito. É exatamente essa linha de raciocínio que o artigo apresenta. E aí, para fechar mesmo o quadro, ele joga um último conceito na mesa: a cidadania consumerista. O que ele quer dizer com isso? Boa pergunta. O que seria essa cidadania consumerista? Então, na definição que o texto dá, seria um estado de espírito coletivo, uma espécie de despolitização geral da sociedade. As pessoas estariam mais preocupadas em consumir, em ter acesso a bens, a serviços, do que em participar da vida cívica, sabe? Se organizar, cobrar mudança. O importante é poder comprar o celular novo, ir ao shopping. Exato, e essa apatia geral, esse foco no consumo, segundo o autor, seria o terreno perfeito para o estamento burocrático operar. Permitiria que o poder real agisse de forma mais velada, como no ativismo judicial que a gente falou, ou na militarização da segurança sem encontrar muita resistência organizada. O consumo distrairia as pessoas das questões de poder. Entendi. Então, a provocação final que o artigo parece deixar é que a maior fragilidade desse sistema todo não seria uma ameaça externa, mas interna mesmo. Essa apatia, essa cultura do consumo. Seria resgatar valores cívicos, superar essa cultura puramente focada no consumo. É uma ideia bem forte para a gente ficar pensando, né? Com certeza. Chegamos ao fim desta nossa análise dos argumentos que são complexos, são provocadores, apresentados neste artigo do Adam Telles de Moraes. Tentamos aqui explorar as ideias do autor da forma mais clara possível. Esperamos que tenha sido instigante para quem nos ouve. Muito obrigado pela companhia e até a próxima conversa.